Olá pessoal, bem-vindos mais uma vez ao Canaril Santos Costa. O meu nome é Vítor Costa e é um prazer tê-los aí desse lado. Hoje venho apresentar a segunda parte da entrevista ao criador de canários arlequim português, Paulo Fernandes, uma pessoa que tenho orgulho de poder considerá-la como meu amigo. Alguém que está sempre disponível a ouvir criadores iniciantes com dúvidas, que está sempre disponível a tentar de alguma forma ajudar e auxiliar. Não percam as entrevistas que continuam a ser efetuadas aqui no canal Canaril Santos Costa, ok pessoal? Fiquem então com a segunda parte do vídeo. Costumas efetuar disparatização externa às aves? Se sim, quantas vezes por época? Eu costumo fazer normalmente duas vezes. É assim, o melhor tratamento que podemos dar às nossas aves é cuidar delas, principalmente no que diz respeito à higiene, certo? Se esse fator nós acrescentarmos uma boa dieta, como já falámos, em termos de nutrição, que seja equilibrada e sem abusos, como falámos há pouco, não é necessário grandes tratamentos. Exatamente. Não é? Portanto, embora alguns de prevenção e que não sejam invasivos, não é? Claro. Mas respondendo à pergunta, normalmente não faço grandes tratamentos e já tive dissabores. Ou por falta de experiência ou por distração, não é? Mas a partir desses momentos, passei a respeitar as quarentenas. Aliás, nós temos de ter muito cuidado quando introduzimos aves nos nossos plantéis. Como vamos logo, pronto, está boa, pronto, não há problema nenhum. Ou às vezes até por sabermos que vem de um criador reconhecido e que nós sabemos que trata bem as suas aves, mas isso às vezes não quer dizer nada. Não, e ele se calhar nas instalações desse criador, que o trata bem com certeza, a ave já está imune. Exatamente. Mas no nosso ecossistema, ali no nosso canaril, existem uma série de são coisas diferentes. que são diferentes. E portanto, a ave que vem de fora pode trazer algo que estas não são imunes e vice-versa. Exatamente. Isto faz lembrar um bocadinho a colonização dos europeus, quando chegámos às Américas e aniquilámos povos à conta dessas brincadeiras, não era? Éramos portadores de determinadas doenças que a nós já não nos faziam praticamente nada, chegámos lá e demos cabo daquilo tudo, basicamente, não é? Tal e qual. É precisamente, e foi nessas alturas em que me distraí precisamente com a questão da quarentena, estás a ver? Em que tive problemas. Estás a ver? Foi mesmo precisamente. Já temos falado várias vezes sobre isso, exatamente. Porque eu não sou muito adepto dos antibióticos, e não sou, sinceramente. Ou seja, se utilizarmos polivitamínicos, o cálcio, os probióticos que restauram mas isso são suplementos necessários que a ave precisa e deriva muito da alimentação. Voltamos um bocadinho atrás àquilo que estavas a falar. Se dermos uma alimentação equilibrada e suplementarmos um bocadinho com um suplemento vitamínico, um suplemento de proteico, mineral e por aí fora, a ave aguenta-se perfeitamente e não há necessidade depois de estar aqui a administrar antibióticos ou o que quer que seja, claro que sim. Até porque eu sei, e que tu também és apologista de enviar fezes para análise ao veterinário e a administrar qualquer tipo de produto que seja sob prescrição médica, não é? Vítor, sem dúvida nenhuma. Aliás, eu aqui há tempos fiz um post no Facebook, porque é assim, houve um criador, pronto, que é recente, pediu ajuda. E mostrou uma fotografia de um passarinho com o olho, enfim, pronto. E depois aquela malta vai ali toda dizer, este tem tricomonas, este tem não sei o quê, este tem não sei o quê. Mas espera aí, mas o que é isto? Ainda vão confundir mais a pessoa? E estão a dizer isso com que base? Eles já estão a ver uma fotografia, mas por amor de Deus, temos que respeitar isso, não é? Claro que sim. Portanto, aquilo que eu faço e aquilo que eu aconselho a fazer há um problema, nada melhor do que mandar para um veterinário. Ele sabe precisamente identificar a patologia, não é? Faz o seu diagnóstico e depois receita aquele medicamento ou aquele antibiótico e não o outro. Que seja realmente necessário. Até porque há muitas doenças que têm os sintomas muito parecidos, não iguais. Portanto, a pessoa nunca consegue identificar, sem uma análise prévia das fezes, nunca consegue identificar a 100% do que é que a ave padece ou não.
É um risco estar com suposições de que é isto ou que é aquilo e administrar isto ou aquilo. É um risco porque nunca conseguimos ter a certeza. E pensando que estamos a fazer o bem, só estamos a prejudicar as aves, nada mais do que isso. Exatamente. E depois também há outra coisa. Eu penso que é cultural, é assim, porque nós em tempos tínhamos de facto essa dificuldade, ou seja, do acesso ao veterinário. Ainda este ano estava no Algarve com outros criadores e perguntei-lhes, então, mas vocês são sócios daqui do Clube do Olhão? Não, nós somos sócios, também somos, mas também somos sócios ali de uns clubes ali de junto a Huelva, Ayamonte, portanto isto foi já a zona junto à espanhola, Espanha. Exatamente. Eu disse, mas porquê? Tem algum interesse particular? Aquilo funciona espetacularmente em relação portanto, à parte do veterinário. Então, mas como é que vocês fazem? Bem, nós mandamos as amostras por correio, portanto, há um sistema que já funciona muito bem em Espanha, não é? Exatamente. E depois recebem o diagnóstico e sabem o que é que têm que fazer com aquelas aves, não é? Portanto, eles aleatoriamente recolheram as fezes das aves que entenderam. E hoje em dia já não é nada, não é caro. As pessoas não é caro e é rápido, porque há muitas pessoas, para além de pensarem que é caro, pensam que vai demorar 1 semana, 2 semanas a virem os resultados. E depois a lógica é, o passarinho está super doente, o passarinho não vai aguentar este tempo todo. Primeiro, é uma falha de observação por parte do criador, que não foi capaz de, atempadamente, verificar que a sua ave estava a padecer de alguma maleita. E começa logo por aí, e é o velho hábito que as pessoas têm. Eu não tenho tempo. Não têm tempo, não vão para o hobby. Ponto final, parágrafo. Tem que ser assim. A pessoa tem que ter um mínimo de tempo para avaliar, para analisar, para conviver com as aves, por forma a conhecê-las e conseguir identificar previamente quando a ave está a padecer de alguma situação. Este é o ponto número 1. Ponto número 2. Hoje em dia, nós mandamos as fezes para uma clínica veterinária, passado 2, 3 dias nós temos o resultado nas nossas mãos com a devida posologia a administrar. Não tem nada que saber. Nada que saber. Precisamente, sem mais. E até digo uma coisa, isto começa antes. Portanto, nós... isso é o pós, não é? Portanto, quando a ave já aparece doente. Agora, temos é que fazer com que ela não fique doente. Não chega a ficar doente. Portanto, não devemos criar, porque quando há situações de stress, ele vai criar um desequilíbrio no sistema imunológico. E é aqui que tudo começa. Portanto, é aí que entram, é aí que as bactérias, os fungos, os micróbios vêm uma porta de entrada. Ora, tal e qual. Portanto, alterações de temperaturas, umidades, ou até a própria volumetria do espaço, que a malta às vezes abusa na quantidade de aves. Ali não sei quantos, até mesmo aqui já não... Pronto, se tivermos cuidado com isso, nós já estamos preventivamente a mitigar o risco das doenças. E depois havendo. Então vamos procurar um veterinário. Eu penso que assim é muito mais lógico. Tu há bocadinho estavas a desenvolver e depois paraste dando o exemplo dos criadores amigos lá de baixo do Algarve. Mas tu ias desenvolver, salvo erro, ias desenvolver aquela parte em que antigamente nós não tínhamos efetivamente esta ferramenta ao nosso dispor. Mas hoje em dia é fácil, não é? É fácil. Porque antigamente o que é que nós fazíamos? Como não tínhamos a ferramenta ao nosso dispor, isto era, ou ligávamos com um amigo que tinha um pouco mais experiência do que nós, e pedíamos ajuda, ou então éramos nós que já tínhamos alguma experiência porque já tínhamos administrado um determinado produto a uma ave com sintomas parecidos àquele e tínhamos administrado e as coisas até tinham corrido bem. E pronto, antigamente não havia efetivamente outra forma de fazer as coisas e aí não era de recriminar o que quer que fosse porque estava-se a tentar, dentro das nossas possibilidades, salvar o máximo de aves possíveis. Hoje em dia, havendo esta ferramenta ao dispor, não se compreende o porquê de continuar-se a utilizar essa metodologia. Não tem cabimento algum. Precisamente. Por isso, aconselho vivamente a consulta ao veterinário. Acho que sim. E nós temos bons veterinários no nosso país, portanto, e já tenho visto alguns, portanto... E já começa a haver algumas associações, até com os clubes, entre as clínicas veterinárias e os clubes e tudo mais. Já existe alguma facilidade hoje em dia até em conseguirem obter essa informação. Exatamente, acho que sim. Eu penso que um criador hoje em dia pode muito facilmente estabelecer uma parceria, portanto, ou ter um veterinário que o ajude. É como temos o médico, o contabilista. Exatamente. É simples, não é? Portanto, sem dúvida. Então, se somos criadores, temos que assumir isso. Então, vamos lá.
ok, posso dar tudo aquilo que de direito às aves, etc. Mas se calhar contar com um veterinário para me ajudar. É um grande Porque suporte. nós não somos veterinários. Exatamente. Nós somos aprendizes de feiticeiro, assim, uma coisa assim do género. É Quando claro que estamos a administrar assim, exatamente, sem dúvida, sem dúvida. Portanto, nós vamos obtendo experiência e vamos evoluindo enquanto criadores também nessa matéria. É óbvio, não é? Por exemplo, Claro. eu mais me esqueço que um criador, pronto, não vou aqui dizer nomes, mas dizia assim, epá, sabes como é que tu podes ver se é coccidiose? Nas fezes mete um bocadinho de água oxigenada. Oxigenada, exatamente. Não é? Se aquilo ferver, hein? Portanto, que significa que tem sangue. Logo, tendo sangue, é coccidiose. Epá. O problema é que existem outras situações em que essa situação também se dá. A questão está aí, entendes? Pois. Eu agora dei-te um exemplo daquilo que tu disseste há pouco. Portanto, falávamos com um criador mais experiente que nos dava uma... Enfim, pá, pronto, dentro daquilo que ele sabia também, não é? Claro, Portanto, claro. mas isso não, de per si também não é suficiente. Eu acho que devemos mesmo ter um veterinário que nos ajude na criação. Aliás, até porque se nós queremos os exemplares com saúde e queremos criar mais ainda, portanto, um veterinário é um fator desta equação. Claro que sim. É um fator desta equação. Sem Portanto, dúvida, cada vez nós mais. podemos ir por muito aí. bem. Claro. Olha, amigo, as tuas aves fazem criação direta ou fazes uso de amas? Não uso amas. O arlequim é um canário que cria muito bem. Cria muito bem. Muitas vezes utilizam arlequins para serem amas de outras raças. Nomeadamente de outras raças de canários de porte, eu tenho conhecimento disso. Ok. Então queres dizer que também, normalmente, também não ajudas a alimentar as crias? Não existe essa necessidade? É assim, eu normalmente, entre o segundo e o sétimo dia, se tiver possibilidade e disponibilidade, dou-lhe uma ajudinha. Pronto. Pronto. Se os ninhos estão bem, se as aves estão fortes, e pronto, posso... São aqueles dias fulcrais para o desenvolvimento das crias, é onde normalmente se dá mortalidade maior nas crias durante o segundo e o sétimo dia. Por isso é que eu dou ali um bocadinho e pronto, e depois deixo que as coisas sigam o seu rumo normal. Normal, ok. Em termos de consanguinidade, praticas a consanguinidade no teu plantel? Não. Sinceramente, já fiz um teste ou dois e como não resultou... Sinceramente não sou adepto dessa prática, embora reconheça o mérito na seleção. Portanto, claro. Só isso. Os problemas vêm depois, mas pronto, não sou muito adepto dessa... De praticar. Praticar essa consanguinidade, até porque eu, pronto, tenho introduzido aves no plantel, não é? Para alargar, digamos que, a base genética. E se vou apertar um pouco, eu sei que consigo, se calhar, melhores exemplares, de uma forma mais rápida, mas não quero seguir esse caminho, porque a mim dói-me sempre quando vejo uma ave, tanto com uma patinha virada, fico sempre a pensar, ou então a própria mortalidade, né? Uma questão genética de consanguinidade, que é isso que depois traz problemas no futuro, não é? Portanto, exatamente. Se puder evitá-los... Evitas. Mas também reconheço que, do ponto de vista científico, existe, portanto é uma fórmula de chegar a um determinado objetivo. Não é? Eu penso que isto é como tudo. Se for bem trabalhado, equilibradamente, eu penso que esses problemas acabam por nunca surgir. Tem que ser trabalhado de forma equilibrada, ou seja, tem que se fazer aqui uma consanguinidade não direta, mas uma consanguinidade devidamente afastada, por forma a permitir também a introdução de algum tipo de sangue diferente àquele que se está a praticar a consanguinidade. Quando digo isto, refiro fazer uma consanguinidade entre tios e sobrinhos, uma consanguinidade entre avós e netos, porque aí já houve anteriormente uma entrada de 25, 50, 75% de outros sangues, não é? E não fazer uma coisa como eu vejo, pais e filhos, e fazer não é durante uma época, é fazer durante 2, 3, 4 épocas, ou seja, isso inevitavelmente vai acabar por trazer problemas ao plantel. Claro. E é isso que eu, não... Portanto, vou andando assim. Se calhar mais para a frente, se calhar seria obrigado a entrar por uma... Mas sempre com algum cuidado e sempre com um equilíbrio. Penso que é fundamental. Olha, em termos de poligamia, costumas praticar a poligamia? Ou seja, tens um macho muito bom e queres que aquele macho tire o máximo de prole possível e metes 3 ou 4 fêmeas para o macho chegar lá durante a época?
É assim, não. Não pelo mesmo princípio, embora, pronto, isso seja mais fácil. Exato. O que é que eu faço, por exemplo, este ano tenho 4 linhas distintas. Ok. Como é o ano zero para mim deste projeto, portanto, alarguei a base do plantel. Exato. Ou seja, tenho cerca de 100 casais. E parte de uma genética diversificada. Portanto, a base é completamente diversificada. Numa segunda fase, aí sim, poderei fazer bigamia com os melhores exemplares. Ok. Mas mesmo assim não vou abusar disso. Porque já sabemos que desse modo estarei outra vez a apertar o sangue. Eu isso não sou, francamente, não sou muito adepto. Mas numa determinada, como é que eu ia dizer, numa determinada maturidade enquanto criador, reconheço que provavelmente terei que o fazer numa ou noutra situação. Claro. Mas não abusando, não abusando. Ok. Olha, quantas posturas permites que as tuas aves tenham? É assim, normalmente 3, às vezes 4. Já tenho tido por exemplo, se uma canária tiver um azar qualquer, ovos brancos, por exemplo, nas 2 primeiras posturas, se calhar até faz mais 3, pronto, até Sim, vai porque até ao à fim e ao cabo 5. foi só um déficit de cálcio que a ave padece e nós Exatamente. podemos suplementar facilmente. E eu nem considero que isso sejam posturas, não é? Porque senão Pronto, não criou os filhotes exatamente. nem A nada. postura, Exato. se te falares em posturas completas, eu Claro. considero que 3 é Será o ótimo, número mais normal. 4. Exato. 4 já será numa situação em que houve ali algum problema em alguma, ou uma coisa assim. Ok. Isso sim que num caso extraordinário. Aliás, e se também tiveres tempo, não é? Porque se começaram mais cedo, eventualmente tens possibilidade de ir até um pouco mais tarde. Mas Claro, claro. normalmente é assim, porque a vida. Portanto, uma canária, principalmente as fêmeas, elas se metem na sua vida útil, digamos assim, de criação, cerca de 80 ovos, ok? Ao longo da sua vida. É assim, se a fêmea vai continuar no plantel e queremos contar com ela, etc, 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 então não Durante um vamos determinado tempo. sobrecarregá-la, não é? Claro, Não claro, vamos sobrecarregá-la, para o ano estará cá novamente. Portanto, claro. é também um jogo de paciência. Quando nós queremos tudo muito apressado, muitas Normalmente não vezes depois funciona bem. não funciona. E o que é que pode acontecer? Esticas um bocadinho em termos de posturas, não é? E depois a seguir ela não aguenta na muda da pena. Exatamente, exato. E acaba Porque por ir. entretanto, Exato. se não tiver ali, se tiver ali algum problema, pronto, É o acaba suficiente para. por morrer, não é? Claro que Portanto, sim. com algum cuidado. Não é? Claro que sim. Olha, amigo, voltando aqui um bocadinho atrás, ainda falando um bocadinho sobre o standard do Arlequim. Fala-me um bocadinho no desenvolvimento da popa do Arlequim. Eu nunca percebi muito bem a situação da popa. Primeiro era tricórnio, Tricórnio, agora é tricórnio ainda. tricórnio. É que eu cada vez apercebo mais que as popas estão um bocadinho mais perfeitinhas do que o que estavam aqui há uns anos atrás. Exatamente. Ou seja, a popa não se deve sobrepor, portanto, aos olhos, não é? Portanto, a ave deve ter, a popa não deve, digamos, Ultrapassar os obstruir olhos. Certo, a certo, certo, visão. certo. Depois, como tu sabes muito bem nos glossars, não é? Exato. Portanto, tu tens uma popa, portanto, em circunferência, não é? Exatamente. Portanto, e esta não deve ser, mas sim, portanto, ter um bico, digamos, tem Três pontas, não é? 3 Exatamente. pontas, não é? Sendo a base alargada atrás. Exato. Depois há outra coisa, que nós, portanto, quando procuramos aperfeiçoar as polpas, é a questão das calvas. Portanto, é aquela parte que não tem pena atrás nas polpas. Isso é um defeito. Isso é um defeito Ok. dos nossos canários. Ou então, quando na parte da frente, tanto junto ao bico, ela fica, digamos, separada. Ok. Não Ok. é? Ok. Portanto, fica partida. Nós chamamos de polpa partida. Ok. Portanto, basicamente é isso. Portanto, sem calva, sem ter partida à frente e ser em forma triangular. Ok. Pronto. Ok. Ok. Olha, amigo, da minha E parte a entrevista está concluída. Eu não sei se queres colocar aqui alguma outra questão que não tenhamos aflorado ou queiras deixar alguma informação que queiras deixar aos criadores iniciantes. olha, em primeiro lugar, gostaria de deixar uma mensagem que considero fundamental para este hobby. Que muitas vezes as pessoas se esquecem, que é o respeito que devemos ter por cada ave que está sob a nossa responsabilidade. Exatamente.
o dever de estimar os nossos animais e de preservar as espécies que criamos em cativeiro, pois as aves dependem de nós para sobreviverem. Portanto, não devem ser tratadas como mercadoria. E, acima de tudo, temos que procurar o seu bem-estar. Parece-me que isto é pacífico, não é? Portanto, voltando à questão do veterinário, tenha um veterinário por perto que vos pode apoiar nos momentos mais críticos, sem se porem a adivinhar ou a carregar as aves de antibióticos. Portanto, em segundo lugar, é aproveitar e usufruir desta paixão, tanto que temos com este hobby, e também uma coisa interessante que isto, para não ferir suscetibilidades, aprendam sem invejar. Exato. Aprendam sem invejar. Porque acho que nesta hortifilia aparecem aqui sempre algumas pessoas um pouco, enfim, esquisitas. Mas pronto, em relação a isso não queria alongar. Não vale a pena. Olha, Vítor, por fim, pronto, agradecer-te a oportunidade, obviamente, dar-te os parabéns pela iniciativa, porque acho que é fantástica, e desejar-te as maiores felicidades, porque as mereces, pronto. Obrigado por me teres ouvido. Eu é que tenho de agradecer, amigo. Sabes que as nossas conversas praticamente começamos a falar e perdemos no tempo. Para mim é um orgulho conhecer-te enquanto pessoa, conhecer-te enquanto criador. Foi das melhores coisas que me aconteceu na AP. Uma delas foi ter-te conhecido. Estou a falar do fundo do coração mesmo. Obrigado. Muito obrigado pela tua disponibilidade. Também por estares disposto a fazer aqui esta entrevista aqui para o canal. E principalmente, e o mais importante no meio disto tudo, pela vontade e disponibilidade em também transmitires algum do teu conhecimento aqui para a Malta Nova. Porque o foco deste canal é a Malta Nova. Não são os criadores com alguma experiência como eu e tu, não são os criadores de topo que têm toda e mais alguma experiência do mundo, não. Aqui o foco é e sempre será a Malta Nova, porque é esta malta que nós temos que fixar. O hobby só continua e só segue para a frente se houver Malta Nova a entrar. E por vezes, clubes, federações, criadores com mais experiência têm tendência a esquecerem-se um pouco dessa situação. Sem dúvida, mas são precisamente os novos que dão a continuidade, não é? Exatamente. Portanto, sem eles, enfim. É muito mas importante. Pronto, muito obrigado, Vitor. Tá bom, amigo. Olha, um resto de boas criações e vamos falando. Um grande abraço amigo. também para ti. Um forte abraço, amigo. Um forte abraço. Um abraço. Adeus. E pronto, pessoal, espero que tenham gostado destas duas partes da entrevista efetuada ao criador Paulo Fernandes, um exímio conhecedor da raça arlequim português, um apaixonado pela canaricultura e pela ornitologia no geral. Boas criações, um forte abraço.